Olá, seja muito bem-vinda ao primeiro episódio do nosso podcast. Podcast de mulheres, onde nós falaremos do propósito da mulher, quem Deus nos chamou para ser, como ser uma mulher virtuosa. É fácil? Claro que não. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que eu tenho o privilégio de ser pastoreada por ela, ser discípula dela e ser amiga dela também. Eu sou muito privilegiada e eu queria apresentar para vocês a nossa querida convidada, Ana Paula. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É muito especial. Me sinto até diferente ser chamada de Ana Paula, né? Ana Paula, pastora Ana Paula. E esse momento é muito especial porque Deus prepara todas as coisas. A gente está vindo de um ano muito corrido, Muito. tenso, mas tem muitas coisas boas para as mulheres vindo por aí. Mas a gente não vai falar disso nada A gente agora. vai falar no decorrer. No decorrer. E eu queria que tu te apresentasse um pouquinho para nós. Eu mesma me apresento. Tu te apresentar. Tá. Então, gente, meu nome é Ana Paula, embora muita gente me conheça como Paula, né? E algumas pessoas mais que não são tão íntimas assim, que me conhecem mais recentes, me chamam de Ana, que eu também adoro ser chamada de Ana, de Aninha. E sou Paula pros da família, pros mais íntimos, enfim. E eu gosto especialmente desse nome porque foi o nome escolhido para mim pela minha avó. Então é um nome que eu me orgulho, que eu gosto. Eu acho um nome muito bonito, porque tem pessoas assim, eu recebi o nome de tal pessoa, mas não gosto muito, né? Não é o meu caso. Eu gosto muito do meu nome, especialmente porque foi a minha avó que me deu esse nome. Enfim, sou pastora da igreja mais eletrizante e fascinante da face da terra, da Nossa Vales. Sou casada com o homem mais especial do mundo, que é o Oséias Santos. E também sou dentista e sou mãe do Tavinho, da Maninha, a maioria de vocês conhecem. E é isso, o que mais quer que eu fale de mim? É difícil falar da gente mesmo, a gente vai né? descobrindo aí ao longo da conversa. Tá. Como vocês, tu e o pastor, se conheceram, assim, conta um pouquinho dessa história. Antes de tu contar a história, se converteu com quanto tempo? Sempre foi cristã? Eu sempre fui, porque os meus pais, os meus avós já eram convertidos desde que eu nasci. Tive esse privilégio de nascer num lar cristão, então quando eu vou falar sobre o meu testemunho, ele é tão linear assim, né? Porque eu tive experiências com Jesus desde muito cedo, desde muito criança. Eu lembro de ter, assim, tipo 6, 5, 8 anos. Com 8 anos eu fui batizada com o Espírito Santo numa vigília da nossa igreja. Eu era uma pessoa, assim, fui muito influenciada sempre pela minha avó. Minha avó foi uma pessoa de muita fé, de muito temor, uma pessoa muito à frente do tempo e que eu devo muito a ela, porque quando eu era pequena, adolescente, jovem, a igreja nos oferecia um evangelho mais tradicional, né? Então Sim. era aquela coisa, não pode isso, não pode aquilo. Tu foi a crente de usar saião? Eu usava saia no joelho. Três dedos, Três né? dedos acima podia, mais do que isso não podia, né? Era a regra, E né? eu moro no sul, né? Daí eu tinha que usar meia calça grossa no inverno, com as pernas grossinhas, gordinhas. Meu Deus. Um espetáculo. Eu lembro que quando a minha mãe se converteu, tipo, era a regra, né? Eu tinha que ir na escola de saia. Isso pra mim. E eu criei, tipo assim, tava muito irritada e indignada com aquilo. Uma adolescente, né? Ser obrigada a ir de saia. E no inverno tinha que ir de leg por baixo. E tênis era... Pensa, gente, uma coisa horrível de se ver. Então, isso que eu digo que eu fui uma pessoa que nasci numa família e num lar e com pessoas muito à frente do tempo e com a mente muito aberta e com muito Jesus na vida. Porque, por exemplo, os meus pais não permitiam que a gente fosse de saia no frio para a escola. Eles falavam, isso em momento algum vai acontecer. Então, a gente ia no inverno de abrigo para a escola, ok. E eu lembro que a minha avó, ela via muito, todo sábado de manhã, o programa do Jimmy Swaggart, um pastor norte-americano, que era um fenômeno, e é até hoje. E ele tinha um programa, e as mulheres com os cabelos
cortados e pintados e de brincos e elas maquiadas e eu falava assim, e a avó amava o programa e nós de uma igreja extremamente tradicional. E eu com 8 anos não entendia nada. Aí eu falava assim, vó, mas por que? Ó, eles são crentes, né? Aí a avó, são, filha, olha, estão falando em línguas. E eu falo, mas por que eles podem cortar o cabelo e a gente aqui no Brasil não pode? E ela falava assim, não é questão de Brasil, acontece que a igreja deles permite e a nossa não permite. Não tem a ver com Bíblia, não tem a ver com Jesus. Sim. Então eu fui criada nisso. Por isso que eu falo assim, minha avó foi uma pessoa além do tempo. Porque a minha avó, ela não leu. Ela sabia apenas escrever um nome. Mas ela sabia tudo de Bíblia. Ela cantava os hinos do coral, os hinos da harpa, ela tinha uma mente que decorava tudo. Então, ela nos criou, assim, dessa maneira, de falar assim, não é o evangelho, assim, não é... Ela falava assim, ó, se a gente for no clube, e no clube precisar tomar uma ducha antes de entrar na piscina, a gente vai fazer, porque lá é regra. A regra da nossa igreja é a saia assim, é o cabelo assim, é o negócio. Então, eu fui conhecendo Jesus dessa forma, assim, e me adaptando com as coisas. Até eu entender que quando eu deixava de usar uma calça, por exemplo, eu estava deixando por amor a alguma pessoa. E porque eu entendi o evangelho. E não tava não fazia assim, mas então que hipocrisia, fora disso vocês fazem. Não é hipocrisia, é amor pelas pessoas. Sim. Que a Bíblia fala que se o teu... te mutila uma parte do corpo se isso for escandalizar alguém. Então, de certa forma, para mim, a mutilação era muito leve, né? Sim, eu acho que isso também é muito... traz o evangelho de forma amorosa, que explica, faz tu entender as coisas. Exato, eu não tinha essa coisa assim, nossa, que chato eu tenho que servir Jesus e aí não posso usar um brinquinho. Sim. Não, eu não faço porque a igreja que nós congregamos fala que é assim. Sim. Então eu vou honrar o pastor da minha igreja, a minha instituição. Esse foi o ensinamento que a gente teve. E aí as coisas foram mudando. Hoje o pastor da minha igreja libera, né? E aí tá tudo certo. Hoje tem até... Hoje a regra é o contrário, né? Eu adoro esse pastor. Hoje as irmãs têm que dar umas dicas do que não usar, assim, né? Isso. Ter um pouquinho de zelo no que usar, no que vestir. Né? Mas isso aí a gente pode ir conversando para depois. outro assunto. Então, sim, respondendo desde o início lá, nasci num lar cristão, fui, assim, crente desde sempre, cristã desde sempre, com as loucuras de adolescência, de juventude, mas sempre me mantive firme no temor, sempre. Lindo. E com quantos anos tu e o pastor se conheceram? Então, eu conheci o Oséias na festa de 15 anos de uma amiga. E foi amor à primeira vista? Então, pra mim foi. Ele fala que não. Sabe que o Nicolas fala a mesma coisa? Viu? Eu acho que... o homem não é sensível. Que isso? O Nicolas falou assim, eu olhei pra ele e falei, eu vou casar com ele. Eu também. E casei. A mulher... É que foi assim, ó. Quando eu conheci o Oséias, a minha amiga tava fazendo 15 anos. Foi dia... eu não vou lembrar o ano agora, mas foi dia 5 de janeiro. Eu faço aniversário 1º de janeiro. Então, eu tinha feito 13 anos. 13 anos. E ela tava fazendo 15. Eu fiz aniversário dia 1º de janeiro. E dia 5 de janeiro, eu conheci ele. Quando eu tinha 13 anos. Só que a gente só se viu. Aí ela era filha do pastor da igreja de Gravataí e ele filho do pastor da igreja de Cachoeirinha. Então, nós éramos amigos das famílias dos pastores, então a gente estava no aniversário porque eu e ela, nós éramos as melhores amigas. Sim. E aí, e o pastor Jerônimo e a missionária Belmira estavam chegando por Cachoeirinha por esse tempo, assim. Sim. E todo mundo sabia que eles tinham 4 filhos. Nossa! Então imagina que um tempo sem Instagram, sem nada, gente, ninguém conhecia ninguém. Quando eles chegaram, assim, não tinha a Karine ainda, só tinha os meninos. Chegou o pastor Jerônimo e a Bel, minha sogra, eu falei, é eles, eu já fiquei... Só que quando eu vi o Oséias, eu me lembro que eu falei pra mãe,
E aí, eu falei pra mãe, eu falei assim, mãe, olha lá que gatinho. Eu lembro disso na minha cabeça. Como E a mãe é? assim, para, guria, teu pai te mata. 13 anos. Missionário, né? Tipo assim. Falou, teu pai te mata. E eu, fiquei. No outro dia, isso era um sábado à noite. No outro dia, eu falei com a minha irmã que tava na praia e falei pra ela assim, conheci um menino. Só que eu não tinha chegado perto dele. Quantos anos ele tinha? Ele tinha 15. Ah, era 2 Ou anos. 14, porque ele é um ano, quase 2 mais velho que eu, assim. E aí, eu falei pra minha irmã assim, conheci um menino ontem. E ela assim, ai, quem é que ele é? Não sei o que. Eu falei, ai, não sei bem o nome, eu não cheguei perto dele. Só vi de longe. Mas eu pirei nele. Muito impressionante. Daí, pra mim, foi amor à primeira vista, porque eu Sim. nunca mais tirei ele da minha cabeça, Sim, né? ficou marcado. Mas ele fala que isso não existe, mas é que ele é insensível, né? Não, é que homens e mulheres são muito diferentes em tudo, né? E eu e ele especialmente. Especialmente, mais ainda, né? a gente pode falar disso daqui a pouquinho. E vocês se casaram, então, com quantos anos? E aí a gente demorou muito tempo pra casar, porque, obviamente, né, eu Sim, tinha 13 13 anos, ele tinha 15, 14, sei lá. E a gente não podia namorar. Eu tava completando o ensino fundamental, daí tinha Sim. ensino médio, aí tinha não sei o quê. Ele foi para um seminário teológico, ficou internado, acho que tipo 1 ano lá, não lembro bem, mas assim, ficou bastante tempo. E aí, idas e vindas, e a gente ficava, brigava, e aquela Sim. loucura toda, assim. E aí a gente casou exatamente no momento certo, assim, Sim. que a gente tava com cabeça boa, a gente tinha maturidade, porque antes eu era extremamente ciumenta. Ele também era, mas eu acho que eu era um pouquinho mais. Sim. Se a gente viesse com esse jeito nosso para o casamento, talvez não daria tão certo assim. Sim. E eu acredito muito que foi tudo no tempo que Tudo. Deus planejou. Deus nos fez nos conhecer de verdade do tempo de namoro, nos moldou, eu me moldei a ele se moldou a mim. Sim. E quando a gente casou, dia 14 agora vai fazer 24 anos do nosso casamento, no dia 14 de outubro. E se ele estivesse aqui, ele ia concordar. Nós nunca tivemos, assim, crise no casamento. Nós tivemos desentendimentos, algumas brigas, mas muito pontuais. Eu Sim. poderia, durante esses 24 anos de casamento, sentar aqui com ele, por exemplo, e falar, a gente teve uma briga e tal dia, lembra aquela briga? Sim. A gente poderia, assim, ó, contar, não, eu acho que não daria uma mão cheia, assim, Sim. de algumas Desentendimentos que tivemos. Assim. E assim, isso que tu falou, eu achei muito interessante. Antes de vocês entrarem nesse relacionamento, porque nós que somos cristãs, eu creio muito nisso. Eu sempre quis namorar e casar. A primeira pessoa que eu namorasse, eu ia casar. Como vocês, então, entenderam esse tempo? Porque o relacionamento não é eu me curar antes. A pessoa não vai me curar dos meus traumas ou das minhas frustrações, porque tu acaba jogando uma responsabilidade no teu relacionamento que não vai ser respondida e, na verdade, o relacionamento no tempo errado, ele se torna errado também. Uhum. Então, como que vocês viveram esse tempo e tiveram maturidade para entender, não, agora não é o momento certo, vamos viver isso antes e depois dar esse passo? Então, a gente, há 24 anos atrás, antes da gente casar, eu já tinha uma discipuladora, o Osés também já tinha. E a gente, antes de casar, a gente já vivia muito, especialmente os 4 anos antes de nós casar, nós vivíamos o reino muito intensamente já. O Osés já era líder de igreja, ele foi líder de juventude, ele foi líder do Ministério de Louvor, ele foi tudo assim, e eu sempre apoiei muito, eu sempre estava muito junto, eu limpava a igreja, eu estava nos corais, então a gente tinha muito assim, Jesus é o centro do nosso relacionamento. Ele vai fazer tudo dar certo, porque teve um período das nossas vidas, do nosso relacionamento,
que os nossos pais já não aprovavam mais tanto assim o nosso relacionamento. Sim. Então a gente teve que esperar em Deus essa Até aprovação. porque eu acho, não sei se eu tô certa, mas tu pode me corrigir. Também olhando a personalidade de vocês, será que isso não pesou de repente nesse lado? Porque vocês são muito diferentes, né? Muito diferentes do teu jeito, dele, assim. Mas hoje, vocês... Meu Deus. Parece que somos um, né? Parece que são muito... Eu e a Ani também, a gente assim, tipo, a gente é muito parecido. Eu acho que isso é realmente o relacionamento, né? Então, a gente tinha essa divergência, assim, eu até falei sobre isso semana passada, eu acho, que a gente estava ministrando para casais, e eu falei um pouquinho sobre isso, que a gente veio de culturas familiares muito diferentes, extremamente oposta à minha família da dele. Porque 3 meninas em casa, 3 irmãs, ele 4 homens, depois eles já estavam mais velhos quando veio a Karine. Os pais deles, os pais do Oséias eram viajantes, né? Missionários, era muito sem rotina. E o meu pai trabalhava numa empresa, chegava em casa no fim da tarde, a mãe estava esperando com as florzinhas, que eram as filhinhas em volta, sabe aquela coisa? Todo final de semana para casa da avó. Família de margarina. Isso, exatamente. A minha família era família de margarina, assim, o Oséias tem uma coisa que ele fala assim, tinha uma agenda e uma caneta do lado do telefone na tua casa. A minha casa, não sei se tinha caneta. Quando achava o telefone, tava legal. Tipo, em pequenos detalhes, dá pra ver realmente contraste. Isso, entende? Então, assim, era tudo muito oposto. Então, a gente precisou ir quebrando um pouco isso antes do casamento. E quando a gente entrou no casamento, a gente entrou sabendo que agora, a partir daquele dia, 14 de outubro de 2000, era o nosso jeito. Não era o jeito da minha, que era melhor, não era o jeito da dele, que era melhor. Agora, o melhor jeito ia ser a construção da nossa família, de nós dois. E claro que hoje em dia a gente percebe que tem algumas coisas da nossa família, que é um pouquinho da dele, que é um pouquinho da minha. Mas é o nosso jeito, é a nossa família. A gente precisou se moldar um ao outro, com muita sabedoria, com muita racionalidade, maturidade e muito amor, né? E querer fazer dar certo todos os dias, assim, vou me moldar a ele. Sim. Esse sempre foi meu pensamento. Isso pra mim também foi muito difícil no casamento. O que tu falou vocês sempre foram discipulados, pra mim é incrível. Como o discipulado faz diferença, tanto na vida pessoal quanto no relacionamento. As pessoas tendem a se isolar, né? Tá passando por alguma dificuldade, seja pessoal, no relacionamento, ela se isola, vive aquilo e às vezes só pede ajuda quando já tá, o divórcio já tá na mesa, já tá assinando papel e só comunica as pessoas. Então, as pessoas também falavam, que você tem a crise do primeiro ano, a crise dos 5 anos. A gente fez 8 anos de casado e assim... Teve divergências no início, porque realmente esse contraste de cultura familiar. Eu vim de uma família completamente oposta. E quando a gente vem de uma família minha mãe sempre tem até hoje personalidade muito forte. Mas assim, como então criar nossa cultura familiar? Porque a gente veio de realidades diferentes. Mas a minha como me alinhar a dele? Ou como ele se alinhar à minha, não existe isso. A gente, a partir de agora, cria a nossa, né? E foi muito, assim, é difícil, né? Como eu brinquei no início, como ser uma mulher virtuosa. Nossa, é muito desafiador. Porque, às vezes, realmente é a gente entender e deixar o marido ser o cabeça do lar, né? A gente hoje em dia, a gente... tem esse muito empoderamento feminino, mas até que ponto isso é saudável e até que ponto realmente é a posição que Deus nos chama para ser, né? Existe uma posição que às vezes a gente não quer assumir, que é onde é a posição do lar. Minha mãe sempre trabalhou muito, sempre. E aí Deus me chamando para vem construir o teu lar dentro de casa. E me vi como dona de casa
E assim, aprendi muito hoje, eu vejo realmente o valor de construir um lar saudável, realmente estar dentro de casa. Eu tenho o privilégio hoje de poder dedicar tempo pro meu filho. E a gente sempre fala, e tu ama a primavera, né? Sim. Gente, eu nunca conheci uma pessoa que realmente tu vai entender o meu termo, mas tu fica triste no inverno. Ela fica triste, gente. Teve uma vez que eu fiquei chocada. Eu falei, tá tudo bem, tu quer conversar, tu quer falar alguma coisa? E ela, não, é só que eu não aguento mais o inverno. Gente, mas assim, é realmente entender as estações da vida, né? E isso a gente pode conversar um pouquinho, porque em todas as fases, ser equilibrada, entender um tempo de Deus. Porque quando tu casou, tu abriu mão de muitas coisas para viver o chamado, né? Não é o chamado do pastor, mas é o chamado de vocês. Por isso que é importante entender realmente esse alinhamento no casamento. Eu queria que tu contasse um pouquinho de como foi para ti, como mulher, entender essa nova posição, né, junto no casamento, no ministério, na família. Como foi para ti isso, assim, te ver nesse lado? Para mim, eu acho assim, eu me sinto um pouco privilegiada por Deus por várias coisas. Mas eu vou falar algumas delas. Eu fui criada, eu tive para mim foi muito tranquilo ser a esposa do Oséias, a esposa do pastor. Ser a pessoa que administra o lar, cuida dos filhos e ajuda o marido. Sim. Porque eu tive essa formação. A minha avó foi essa pessoa, a minha mãe foi essa pessoa. O meu avô era militar e a minha avó cuidava da casa e dos filhos. O meu pai trabalhava numa empresa e a minha mãe cuidava da casa e dos filhos, das filhas. Então eu vim dessa cultura de mulheres administravam o lar, cuidavam dos filhos e os homens eram o chefe e o cabeça. Claro que o pescoço é quem direciona, sim, né? A última palavra. Isso! Porque a minha avó sempre uma pessoa muito forte, muito decidida. A minha mãe fazia as coisas e meu pai dizia ok. Meu pai é um espetáculo de homem, né? E meu avô foi alguém irretocável, brilhante, o nosso herói, assim. Então, eu sempre tive essa figura de homem que tomava conta e assim, não, mulher descansa em alguém. Mulher Sim. descansa num homem. Para mim, isso foi a coisa mais natural do mundo. Eu não tive conhecimento de um outro tipo de relacionamento. Eu não conheci outro tipo de relacionamento. Então, eu já casei para isso, para administrar minha casa, o meu sonho de ter filhos. Eu acho que 2 anos depois que eu casei, eu tive Tavinho. Então, assim, aquela paixão pelos filhos, pela casa e sempre as minhas brincadeiras de quando eu era pequena, porque a gente levava para casa os arquivos do coral da igreja, que aquele tempo tinha arquivo, né? E a gente levava para casa os arquivos. Gente, eu não sou tão antiga assim, tá? Mas é que teve um tempo que foi assim, era arquivo. Não, mas eu sou dessa época também. Tá, então... Não, eu tô super jovem. Tá, fechou. Então, eu levava para casa aquelas pilhas de arquivo. O que eu brincava quando eu era pequena? Eu brincava de organizar os arquivos da igreja. Só que na minha brincadeira, eu estava dentro da igreja organizando porque ia começar o coral. Então, eu colocava o arquivo da irmã fulana, da irmã essa, da irmã aquela, não sei o quê. Aí, eu brincava daqui a pouco que eu era a professora da escolinha dominical. Agora, eu tô revelando idade... Sim. Né? Brincadeira de crente, né? Todo filho de crente. Eu brincava que eu era professora de escolinha, eu brincava que eu tinha que organizar o coral, a minha brincadeira assim, daqui a pouco tem que ir lá abrir a igreja, porque vai começar o culto. Tinha o momento da oferta? Sim, não, e daí, isso eu brincando sozinha, na minha ludicidade. Quando eu brincava com as minhas irmãs e com a minha tia, a gente brincava de quê? De cultinho. Ai, meu Deus. Daí a minha avó abria os cultos quando eu era pequena, né? Sim. Daí, quem que eu era? Eu era minha avó na igreja.
na brincadeira. Na brincadeira. Aí a gente botava as cadeiras assim, daí sentava todo mundo. Aí eu abria o culto, eu brincava de culto, não sei o quê. Deus. Era isso que Com eu queria. quantos anos? Nossa, 5, 6, 7, tipo... E hoje em dia, o que tu faz? Eu faço culto de verdade. Hoje em dia eu faço culto de verdade. Eu faço coral de verdade. De verdade. Eu abro culto de verdade. Prega de verdade. Então, assim, eu acho que Deus foi me preparando de alguma forma, sabe? Porque, assim, eu acho que Deus tinha... Até vou me emocionar um pouquinho. Eu acho que Deus tinha um plano... Deus tinha um plano e um projeto para mim. E eu fui me deixando... Tu viveu o caminho. Isso, sabe? Isso foi... Os sonhos de Deus foram agradando os meus sonhos e o meu coração também. Sim. E eu fui vivendo isso, né? E aí, junto com tudo isso, essa brincadeira de criança, não sei o quê, eu também esmagava pintinhos, assim. Ai, porque eu gostava muito de sangue, eu achava muito legal. Eu gente, pegava tu gostava o pintinho morreu, o que eu vou fazer? Corta aí. Sério? Sério, gente. E eu queria ser médica, eu queria ver sangue, eu queria escrever doutora Ana Paula. E o meu vô falava pra mim assim, ó, porque foi a avó que escolheu o nome, e o meu vô falava assim, ó, Ana Paula, é nome de doutora. E isso tá no meu TCC lá no final, meu né, Deus quando eu do fiz céu. eu falei que eu fiz uma homenagem pra ele. Então, assim, hoje eu vivo isso. Hoje eu achava o máximo quando eu ia num consultório e o dentista, o médico, enfim, tinha lá o receituário, colocava e carimbava, não sei o quê. Eu achava isso muito legal. E hoje eu vejo, gente, eu brincava de cultinho porque eu adorava e hoje eu faço isso. Eu brincava de receituário e fazia de conta que tinha um carimbo e hoje eu faço isso. Eu queria criar os meus filhos, eu nunca quis ter creche ou babá, alguma coisa. Sempre tive alguém que me ajudou com eles, mas era comigo a responsabilidade deles, eu que dava banho, eu que dava comidinha. Eu consegui fazer tudo isso. Deus me proporcionou viver todos os sonhos que eu tive, tudo dentro do tempo, tudo, cada fase que eu vivi, Deus foi permitindo que isso acontecesse. Hoje eu sigo pastoreando, exerço minha profissão, os meus filhos estão adultos, seguindo com a gente também no reino, no evangelho, nos dão o maior suporte. E é isso, eu acho que quando a gente se entrega para viver os sonhos de Deus, as coisas acontecem no tempo e da forma que tem que ser, né? Acontece, e assim, tu viveu primeiro... Deus tem falado muito comigo sobre isso, assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? É realmente buscar primeiro a vontade dele. Às vezes, buscar a vontade de Deus é uma ordem diferente, uma ordem cronológica diferente, porque, teoricamente, o que é? Tu termina a escola, tu faz a faculdade, depois da faculdade tu te permite ter um relacionamento, depois tu casa, tem filhos, mas quando tu entrega o teu caminho pra Deus, tu vê que às vezes tu só precisa dizer sim. Não, então vou trocar um pouquinho a ordem das coisas, mas continua fiel e firme nas minhas palavras, que as coisas vão acontecer. E assim, eu me inspiro muito em ti, porque tu foi uma pessoa que realmente entendeu as estações. Tu vê, assim, a tua família, eu conversei contigo, que realmente a tua família é uma referência, não só pra mim, como tu mulher, mas, assim, de filhos, de casamento e tudo. E tu te formou quando? Assim, foi em janeiro agora, né? Em dezembro. Em dezembro, a gente foi na formatura e foi muito lindo ver que realmente, assim, Deus fez as coisas no tempo dele. E hoje em dia tu é uma doutora, né? Assina, tem o teu carimbo lá, de dentista. Faz bocas lindas, narizes lindos. Eu gosto. Mas, acima de tudo, se não tivesse o carimbo, tu ia ser a mesma pessoa que crê em Deus e acredita em Deus, né? Isso, pra mim, é inspirador. E devia, acho que, inspirar muitas mulheres que a coisa mais importante que a gente tem que ter e tem que escrever é a nossa família, né? É os nossos filhos. Eu não tô deixando de ser mulher porque eu
fui para dentro de um lar. Não, o bem mais precioso que a gente tem é a nossa família, né? Tu sabe que, pensando assim um pouco sobre isso, a minha prioridade claro, a minha família, né? Mas assim, tudo que regeu a minha vida sempre foi Jesus. Sempre foi. Eu nunca tive problema de renúncia. Eu tinha o Tavinho 3 aninhos e a Maninha 1. A Maninha 1 ano e o Tavinho 4. Quando a gente morava do lado de um shopping, com universidades muito perto, o Osés cuidava de, acho que umas 8 igrejas. Nós, com as crianças pequenas, nos mudamos para a nossa casa, que nós tínhamos construído, e aí nós recebemos o chamado para ir para Mostardas. 200 quilômetros de distância daqui de onde nós morávamos, uma cidade de 9.000 habitantes, deste tamanhinho, pessoas muito diferentes da nossa cultura, do nosso jeito, enfim. E eu lembro que a gente estava lá, aqui nós tínhamos a nossa casa, lá nós fomos, tanto que eu deixei as crianças com a minha mãe pra gente ir pra lá, e já com o carro, com todas as nossas roupas, fui pra lá pra achar uma casa pra morar. Então, assim, renunciei toda a minha vida aqui, tudo. Sim. Mas isso, de verdade, nunca me preocupou, porque eu sempre confiei muito em Deus e sempre acreditei muito no chamado do Oséias, muito. Pra mim, isso é o alicerce de tudo, Sim. sabe? Eu sabia assim, a gente tá fazendo a vontade de Deus. Sim. Nossa, uma casa, mora super bem, mora num lugar legal. Mas Não é melhor isso ou melhor fazer a vontade de Deus e todas as coisas vão ser acrescentadas? Então, a gente já renunciou casa, a gente já renunciou carro, a gente já renunciou... Sabe sobre isso? Eu nunca tive problema de abrir mão de nada pelo Evangelho. E Deus retribui muito isso na nossa vida. Hoje de tarde, a Maninha tá viajando, estava eu e o Osés e o Mano conversando, e eu estava falando sobre isso com eles. Eu falei para eles, gente, a gente é tão privilegiado de ter Jesus, porque não é que a gente vive na Disney, dentro de um jardim regado de florzinhas cheirosas, perfumadas. Não, a gente tem os nossos dias difíceis, a gente tem as nossas dores, as nossas crises e tal, mas a gente está passando por isso, a gente está sofrendo, né, em alguns momentos quando isso acontece, mas a gente consegue ainda assim ter uma paz. Sim. Que é aquela tal paz que excede todo entendimento. Exatamente. Porque a gente sabe que isso vai passar. Nossa, que difícil que tá hoje, que momento, que drama, mas eu só tô esperando quando passe. Eu tô esperando que vai passar, porque eu tenho essa certeza que vai passar, né? Então, com Jesus é melhor, né? Nossa. É mais fácil. E assim, como Jesus, ele é tudo, né? Ele é a direção, ele é o caminho. E ele também nos ensina como ser mulheres, né? Como ser uma esposa, como conduzir. Uma coisa que me marca muito, assim, é que como nós mulheres, nós temos o poder de edificar ou de destruir o nosso lar, né? E, às vezes, muitas mulheres têm essa dificuldade de realmente apoiar o marido, entender que eu sou uma impulsionadora do meu marido, né? Tipo assim, pra mim, a mulher assim, o homem chega até onde a mulher apoia. Porque se o pastor Oséias é uma referência para o nosso estado, mas por trás disso tinha uma mulher orando por ele, tinha uma mulher consagrando o lar e edificando, sendo sábia, e isso realmente é algo muito especial, né? Quando a gente entende o nosso papel como mulher, a gente entende que é muito mais precioso o que Deus nos chama para ser. E eu queria muito agradecer a sua presença. Quero dizer que eu e muitas mulheres esse estado tem muito a aprender contigo. É uma honra ter o privilégio de estar pertinho de ti. Honra minha. E espero que tenha gostado do nosso primeiro episódio. Quero fazer mais. Mas antes de terminar,
Quer falar alguma coisa? Alguma novidade? Sim, eu quero contar uma novidade. Na verdade, não, eu quero contar uma novidade. Eu quero fazer um convite, porque dia 8, 9 e 10 de novembro nós temos o nosso Retiro de Mulheres, que vai ser em Torres, no Hotel A Furninha. Quem não conhece, procura lá na internet, Hotel A Furninha. Eu não sei muito se falar 2 ou 200 metros, pra mim é quase a mesma coisa, Acho tá? que 2 é quilômetros também. Cada quadra aproximadamente tem 100 metros, então eu acredito que seja 200 200 metros da praia, fica o nosso hotel, que é onde vai ser o nosso retiro. Fantástico, a nossa programação tá incrível. A nossa programação vai ter momentos de descontração, de comunhão, de dar risada, de passear na praia. Nós estamos programando e vai estar um dia lindo de sol, céu azul. Sim. E a gente está programando de fazer programação na beira da praia, Luau. conversando. Gente, vai estar incrível. E o nome do retiro é Voe. Então, o tema e o conceito inteiro do retiro é sobre esse desabrochar da mulher. É sobre isso de que a gente pode sim sonhar em voar voos mais altos, em fazer voos mais altos, em desabrochar como uma borboleta, sair desse casulo e voar os voos que tem preparados para nós, que o Senhor já preparou. Eu tenho certeza que esse retiro vai ser uma chave virada na minha vida e na vida de vocês também. Fica aí o nosso convite. Não fique de fora, em nome de Jesus. O seu marido vai pagar e você vai prosperar para pagar à vista no Pix, irmã, em nome de Jesus. Vai ser muito especial. Eu vou estar lá com certeza. Então, quem será que será a próxima convidada do nosso episódio? Mas antes de encerrar, muito obrigada, Ana Paula, por esse momento muito especial. E aguardem o próximo episódio.